Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e o tema do vídeo de hoje é desenvolvimento pessoal e reencarnação. E por que, que eu quero falar sobre esse tema hoje? Honestamente, eu tinha pensado em um outro tema e quase na hora de gravar eu tive a percepção de que eu preciso falar sobre isso hoje com vocês. Gente, é muito difícil a gente conseguir entender os nossos processos de desenvolvimento consciencial, de desenvolvimento pessoal, os desafios que a gente passa, que a gente às vezes chama de problema, sem a gente estudar e compreender a questão da reencarnação que a nossa alma vivencia ao longo, do que nós chamamos de vida. Então, quando a gente começa a entender que a vida é uma coisa eterna, que ela não termina nunca, e que o que a gente chama de vida é, na verdade, um episódio dessa coisa infinita. Então, imagina que você assiste uma série que ela nunca começou e nunca vai acabar. Então, toda semana tem episódio. Cada episódio de 1 hora é uma dessas nossas vidas, entre aspas. Então, a gente está aqui passando por um monte de provas que, às vezes, quando a gente olha para a situação, a gente fala, cara, por que eu estou passando por essa situação? E a gente nem lembra mais por que a gente está passando. Mas nada no universo erra o endereço. Eu gosto muito dessa expressão. Se chegou pra gente algo que é agradável ou desagradável, aquilo é nosso. Então, tudo que nós vivemos tem um motivo e uma razão por trás. E quando a gente começa a considerar a questão da reencarnação como uma realidade da vida, e quem, por exemplo, acredita que não acredita e acha que não é verdade, fica um convite de você ir estudar sobre isso, Tem trocentos livros, tem um monte de gente na internet falando. Mas eu sugiro fortemente também que você vá em um local onde as pessoas recebem espíritos, que estão desencarnados para conversar. Porque aí você, na prática, vai conseguir ter a conclusão. E se você acredita que, por exemplo, tudo isso são demônios, sei lá, coisas do tipo assim e tal, então você, de alguma forma, acredita em reencarnação. Porque se esses seres eles estão aí, a gente está aqui, eles estão conversando, a gente está lá, então a vida existe dos dois lados e a gente está aqui se movimentando. Mas o meu objetivo aqui não é ficar falando, entende, sobre essa perspectiva religiosa da coisa, mas sim sobre a perspectiva prática, um jeito prático da gente entender como que a vida funciona e a gente poder entender que tudo que a gente está, então, passando aqui das nossas experiências tem a ver com processos de crescimento, com processos de desenvolvimento que nós precisamos para que a gente possa descobrir melhor quem nós somos, na verdade. Então, tudo que a gente passa, sabe, todas essas questões emocionais, todos esses desafios, tem uma proposta, tem um objetivo de fazer a gente olhar para dentro, de fazer a gente tentar entender melhor quais são as nossas capacidades, quais são as nossas habilidades, quais são os nossos potenciais. E quando a gente começa a entender, então, que tudo isso que a gente acha que é ruim na nossa vida, na verdade, está tentando fazer a gente olhar para a gente descobrir quem nós somos e descobrir o nosso potencial, a gente só de ter essa percepção já muda drasticamente a nossa postura diante do dia a dia. Porque quando a gente está numa postura de achar que as coisas são injustas, de que as coisas estão erradas, a gente fica num lugar de vítima. Quando a gente começa a entender que, na verdade, nós temos um empoderamento necessário, porque se aquilo veio para mim é porque não errou o endereço, e se aquilo está aqui é porque é para me ensinar algo, isso já me coloca em uma conduta de fazer questionamentos. O que eu preciso fazer para sair disso? Como que eu preciso agir para sair disso? Por que eu estou passando por isso? Qual que é a finalidade disso na minha vida? Qual que é a finalidade disso na minha evolução, na minha transformação, no meu desenvolvimento, na minha aprendizagem? Perguntas, questionamentos, claro que não fiquem apenas nos questionamentos, que a gente possa agir depois desses questionamentos, são fundamentais para que a gente possa realmente ter o nosso crescimento. E sem olhar para a reencarnação como uma realidade que nós estamos vivenciando, fica aquela coisa, sabe? Parece que a gente está se ferrando por algo que a gente não fez, parece que a gente está sendo castigado por alguma coisa, algo maior aí que está querendo judiar da gente, quando na verdade não tem nada a ver com isso, tem a ver que assim, em algum momento a gente tomou alguma decisão, fez alguma escolha, que aquilo que está vindo para a gente agora é um resultado, é uma consequência, mas não é uma punição, é simplesmente um resultado, é simplesmente uma consequência de uma escolha. Então não tem essa de bom ou ruim, de certo ou de errado. Tá aqui,
é porque tem a ver comigo. Se tem a ver comigo, como que eu faço para sair disso? O que que eu preciso aprender sobre isso? E como que eu vou crescer lidando com isso? Porque quando a gente começa a entender que tudo que chega pra gente faz a gente crescer, porque a nossa versão atual não é a versão do futuro que vai estar vivendo as coisas que a gente gosta de viver, ou que a gente queria viver, ou que a gente deseja viver, ou que a gente acredita que merece viver. Só que para a gente sair da versão atual para a versão nova, a gente precisa de alguma coisa que provoque a gente para fazer isso. E geralmente, o que, que vai provocar a gente a alguma mudança? Algo que está incomodando, algo que a gente chama, entre aspas, de problema. Se não tem algo que a gente chama de problema, pouquíssimas pessoas vão atrás de estudar, de se aprimorar, de praticar algo, de aprender algo novo. Então, já que a gente tem uma tendência, não estou dizendo todas as pessoas, se você é uma pessoa que não precisa disso, parabéns. Mas já que no geral nós temos uma tendência a só buscar uma transformação, estudar, buscar entender algo melhor quando está com, entre aspas, problema, a gente acaba precisando dessas situações para crescer. E como a vida ela está sempre convidando a gente para a gente seguir em frente, como a vida está sempre convidando a gente para a gente expressar o nosso potencial, para a gente trazer para fora tudo que a gente tem de mais bonito, de mais belo, e a gente evita isso ao máximo por preguiça, por desinteresse, por ignorância, muitas vezes, né? Por a gente nem saber que existe a possibilidade de ter algo bom dentro da gente. Às vezes a gente desacredita tanto da gente que a gente nem sabe que a gente realmente tem algo a oferecer para o mundo. Ou às vezes a gente sabe, mas está com preguiça, ou a gente sabe, mas está com medo, ou a gente sabe, mas está, tipo assim, apegado ainda, né? Inclusive, logo, logo eu quero fazer um vídeo aqui com vocês sobre a questão do apego, porque o apego é uma questão muito fundamental também quando a gente está falando de desenvolvimento consciencial. Mas é importante, então, a gente trazer, sabe, essa clareza, essa consciência do processo da reencarnação para a nossa vida. E eu sugiro que você possa estudar sobre isso, sabe? Que você possa estudar não apenas em livros, mas estudar na prática, em locais onde você vai ter essas experiências. E se você está com medo, já saiba que só de você estar com medo já tem um valor nisso, porque assim, medo a gente precisa vivenciar e ultrapassar e vencer. Porque se a gente deixa um medo tomar conta da nossa vida, a gente vai ficar travado. E se você está querendo viver uma vida travada, a sua vida ela já não tem mais um feeling, vamos colocar assim, um prazer. E a gente busca um prazer na vida. Então, confronte, sabe? Vá para cima, vivencie o seu medo. Vá atrás de estudar sobre isso. Não fique preso nas crenças que colocaram na sua cabeça, no que as outras pessoas falam sobre essas coisas. Vai você experienciar. Vai você vivenciar. Vai você ter a sua própria constatação. Porque a gente vai muito nessa ideia de hoje em dia, né? Ah, isso é científico, isso não é científico. E o que é a ciência? A ciência nada mais é do que uma pesquisa, do que você ir atrás de algo e você estudar sobre aquilo. Então, pare apenas de ficar esperando que alguém te diga o que é a ciência e vai você mesmo fazer ciência, você mesmo empiricamente. Empiricamente é na prática, sabe? Você ir lá. O que é empiricamente? Sabe quando você pega o pão, você passa manteiga nele, você come ele? Isso é empírico, você viveu aquilo na prática. Então faça você ciência. E questione, sabe? Não fique com essas coisas prontas que estão dizendo para você sobre a vida. Vai atrás, experiencia. Porque eu tenho certeza que quando você compreender a questão do processo reencarnatório da vida, você já vai ter uma outra forma de abordar a vida, você já vai ter uma outra forma de lidar com a vida. Honestamente, a vida muda drasticamente quando a gente começa a entender que a gente não tá aqui só dessa vez e que depois dessa vai ter outra e outra e outra e outra e inclusive vai ser muito conectado com as escolhas que a gente fez nessa. Então aí a gente começa a entender a importância de estudar, a importância de se desenvolver, a importância de se melhorar. Não porque a gente está aqui para ser punido, não porque aqui a gente está aqui para ser castigado, mas sim porque a gente está aqui para aprender e para evoluir. Por quem? Por nós mesmos. Nós merecemos isso. Nós temos potencial para isso. Nós temos capacidade para isso. Nós temos o direito disso. E quando a gente entende isso, através da compreensão da reencarnação, a gente começa a fazer novas escolhas. A gente começa a se abrir mais para a vida. A gente começa a perceber que errar é uma parte do processo, que a gente vai acabar errando e que a gente vai acabar cometendo essas falhas, esses equívocos que a gente chama de erro. Mas ainda assim a gente vai estar aprendendo. E quem erra mais aprende mais rápido, na minha opinião. Eu já conheço pessoas que falam que errar é ruim. Mas na minha opinião, quem erra mais aprende mais rápido. Por quê? Porque está testando mais, está discernindo mais, está tendo mais experiências. Eu acredito nisso, eu vivo fortemente dessa maneira.
sabe? Eu acredito cada vez mais que quanto mais eu me permito errar, mais eu aprendo. Então, quando eu acordo, eu tenho a chance de ou não errar ou errar. Se eu for lá e errar e aquilo me deu a chance de aprender algo, já tá valendo. Por quê? Porque eu tô num processo reencarnatório. Eu tô num processo onde eu tô experimentando. E você também. Então, quando a gente se trava para não errar, a gente acaba perdendo a chance desses aprendizados. E como a gente acha que a gente só tem essa vida para viver, a gente fica com medo de jogar lá fora. Então, não é sobre isso. É sobre a gente experimentar, é sobre a gente ir atrás, é sobre a gente estudar, é sobre a gente buscar e sobre a gente aprender, acima de tudo, a pensar com a própria cabeça, não pensar com a cabeça do outro. E eu sugiro fortemente que você possa colocar em prática, sabe, a sua própria cabeça para pensar. Você mesmo, você mesma chegar nas soluções daquilo que você precisa, nas conclusões daquilo que você acredita. E dito tudo isso, eu te convido então a comentar aqui embaixo se fez sentido, se você concorda, discorda. E eu não tô aqui para convencer ninguém, mas eu tô aqui para, né, ler a sua percepção sobre isso e para a gente poder se conectar sobre isso. Então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e na descrição tem os meus dados caso você queira estudar algum dos meus cursos, caso você queira contratar mentoria, caso queira seguir o meu Instagram, fique à vontade, ok? Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.